Graças a Deus por mais uma oportunidade, qual o Senhor nos preparou para estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Hoje o grande culto da família, campanha Deus prospera a minha casa. É isso, irmãos? Deus prospera a minha casa. Quem tem certeza do teu milagre diz amém, Jesus. Se você saiu da tua casa, se você chegou até aqui, procure apresentar o teu melhor culto para o Senhor, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. E se você não ficar desapercebido, o Senhor tem um milagre, uma vitória para te entregar. Levante a tua mão para os céus, fecha os teus olhos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Começa da glória, 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 glória. Senhor meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, uma vez mais, ó Pai, nós entramos, ó Pai, em oração nesta noite, ó Pai, em prol, Senhor, da tua igreja, Senhor, em prol, Senhor, do teu povo, ó Pai, que deixou o teu lar, que deixou a tua casa, Deus, neste grande culto da família, ó Pai, nesta poderosa campanha, Senhor. Deus, prospera na minha casa. Nós cremos, ó Pai, no poder do teu milagre. Nós cremos, ó Pai, no poder da tua palavra, Senhor. Que os teus ouvidos não estão agasados, para que não possam ouvir o clamor da tua igreja, ó Pai. Aonde estiver, Senhor, uma pessoa, Pai, com o seu coração, ó Pai, aberto para ti nesta noite, Senhor. Aonde estiver uma pessoa clamando, ó Pai, pelo teu nome, Senhor, manifesta, Pai, a tua glória, manifesta, Pai, o teu poder, manifesta, Pai, a tua presença neste lugar, Senhor. Ó Deus querido, Pai, e aqueles que chegaram aqui, ó Pai, não venham sair da mesma forma que chegaram, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, e acreditamos no poder do teu milagre, Senhor, no poder da tua resposta, Deus. Ó grande Deus, ó grande Deus, ó grande Deus. Toca, Senhor, toca na tua igreja, Pai. Toca, Senhor, ó Pai, no teu povo, Senhor. Toca, Pai, no teu filho, na tua filha, Pai, neste lugar, meu Deus. Manifestando, Pai, a tua glória. Manifestando, Pai, o teu poder. Manifestando a porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, na tua resposta. Nós cremos, ó Pai querido, que antes que nós chegássemos aqui, o Senhor já estava neste lugar, ó Pai. Por isso, ó Pai, derrama uma porção dobrada. Derrama uma porção dobrada do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Aqueles que vieram para te adorar, que vêm adorar em espírito e em verdade, Senhor, que venham dedicar o melhor culto nesta noite, ó Pai. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, Senhor. Renova, Pai, a tua igreja, Pai, renova o teu povo, Pai. Manifesta o teu poder sobrenatural, ó Pai, sobre este lugar, ó Pai. Manifesta a tua unção sobre esta casa, Deus. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Pai. Vai tocando, Pai, todo o teu povo, vai tocando sobre a tua igreja. Derrama, Pai, na tua unção
céus, Senhor, sobre vidas que aqui chegaram, pessoas que aqui entraram, Pai, como uma última resposta. Espírito Santo de Deus, toca neste coração, Pai. Manifesta, Pai, a tua glória. Manifesta o teu poder sobrenatural, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, sobre o teu povo, Senhor, que se fazem presente aqui neste lugar, ó Pai, pelo poder, ó Pai, que é na tua palavra, Senhor. Confirma, Pai, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Doutor Lucas, glória a Deus, no capítulo 5 e no versículo 1. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, mas com toda certeza a palavra do Senhor se renova a cada dia. E Deus, Ele tem o melhor a falar aos nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quem achou diz amém, Jesus. Glória a Deus. Tem alguns irmãos ainda procurando. Vamos aguardar para que nós possamos todos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo decidido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, o ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-me te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, Jesus. Somente até aí, pode sentar. Dá uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de uma palavra conhecida, mas uma palavra de grande inspiração. Onde nós lemos esta passagem, foi um dos milagres grandes e maiores que Jesus ele operou naquele tempo. E quando nós vemos o título A Pesca Maravilhosa, nós vemos uma poderosa bênção de Deus, uma grande prosperidade na vida daqueles homens. Quando você entra numa campanha como essa, Deus prospera na minha casa. Você não pode chegar na casa de Deus, você não pode estar somente aqui em busca de coisas terrenas, de bens materiais, porque a prosperidade ela não gera somente em bens materiais, em uma boa porta de trabalho, em uma boa
Deus, ela começa primeiramente espiritual. Para você ser um homem abençoado, uma mulher próspera, uma mulher abençoada, primeiro o Senhor tem que ter um contato, você tem que ter, nós temos que ter um relacionamento espiritual, uma intimidade com Deus, porque a partir do momento que nós entramos em contato, uma intimidade com Deus, o resto Ele vai fazer por nós. Ah, mas eu só quero fazer campanha para mim ganhar um carro, para mim ganhar uma casa. E não se engane. Jesus, Ele tem o prazer em nos abençoar, mas o maior interessado em nos dar o milagre da prosperidade é a nossa vida espiritual. É como nós estamos se portando diante da presença de Deus, é como nós estamos tendo contato com o Pai. Muitas das vezes nós queremos, pedimos, mas não oferecemos nada para o Senhor. E nesta noite o Senhor traz a nós esta palavra e nos pergunta o que nós estamos fazendo para receber a prosperidade de Deus. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo? Aí eu estou fazendo sua campanha, eu pego voto, eu cumpro voto. Mas não é tudo que o Senhor pede para nós. Em esta noite o Senhor quer abrir o nosso entendimento, o nosso coração, em entender que tudo na vida é do Senhor, que o Senhor prepara a prosperidade, prepara o carro, prepara a casa, prepara a melhor porta para nós. Mas antes de tudo isso, nós temos que ter intimidade e comunhão com Deus. Quer ser um homem ou uma mulher abençoada? Começa a ter intimidade com Deus. Quando o pai, ele tem intimidade com o filho, quando o filho ele tem intimidade com o pai, ele recebe o presente do pai. Mas quando o filho não tem intimidade de conversar com o teu pai, quando o filho não tem intimidade de chamar o teu pai para uma conversa, não tem como o teu pai ajudar. É a mesma coisa na nossa área espiritual. Nós temos que ter um conhecimento, uma intimidade com Cristo, para que nós possamos ser abençoados. E como eu faço? Aleluia, Jesus. Entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto, se afasta das coisas terrenas. Sabe o que Jesus falou? Nós já vamos entrar no tópico desta palavra, mas eu quero lembrar dentro desta palavra. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Afasta as coisas terrenas. Jesus podia abençoar aqueles discípulos, porque a Bíblia diz que estava Jesus no meio da multidão, no lago de Genezaré, e eles estavam reunidos todos ali naquele lugar. Aleluia. E Jesus vendo Pedro, Tiago e João lavando as redes, recolhendo seus materiais de pesca, porque eram 3 pescadores, viviam daquele trabalho, viviam daquela pesca. E quando eles estavam recolhendo seus materiais, lavando as suas redes, para voltar para casa, a Bíblia diz que eles estavam voltando cansados, com sono, entristecidos, porque passaram a noite toda e não pegaram peixe. Mas aí tinha um propósito. Jesus queria ter uma intimidade com aqueles homens. Quando Jesus pede para eles: ah, Simão, ainda era Simão, não era Pedro. Simão, afasta este barco um pouco da terra, da beira da praia, e cede este barco, para que eu possa entrar neste barco e anunciar a salvação no meio daquela multidão. Tinha um propósito para acontecer na vida daqueles homens. Simão podia dizer: Jesus, eu não conheço o Senhor, eu estou indo para casa, eu estou lavando as redes. Mas Simão ele emprestou aquele navio, aquele barco, para que Jesus pudesse entrar naquele barco. E quando
as palavras de salvação no meio daquela multidão. Havia um propósito naquele lugar. Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite inteira e não tinha pescado nada. Mas Jesus estava provando a fé daqueles discípulos. Nós temos aí algumas lições importantes. Primeiro momento, Pedro, Simão, eles tiveram fé, obediência, e acreditaram na transformação que Deus podia fazer naquele lugar. Em nenhum momento eles questionaram Jesus, mas nós já estamos indo embora. Nós não temos por que emprestar nosso barco, não. Nós já estamos cansados. Em nenhum momento eles questionaram. Muitas das vezes nós colocamos Jesus, Deus, na parede e questionamos com Deus, mas por que disso? Mas por que daquilo? Ei, eu quero te dar uma palavra de Deus aqui esta noite. Acredite, creia e confia e tenha fé no milagre que Ele pode ser ainda nesta noite. A fé daqueles homens foi tão grande. Jesus podia falar para eles: olha, como vocês ficaram a noite inteira pescando, eu vou fazer aqui um milagre. Jesus podia, porque Ele tinha o poder. E vou fazer aparecer peixes aqui, multiplicar peixes, não vai mais precisar de pescar. Mas Jesus não fez isso porque Jesus estava provando a fé deles. E como eles obedeceram, olha o segredo da obediência. Quando você obedece a voz de Deus, o milagre ele acontece sobre a tua vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, e acreditamos que mesmo que seja impossível, se torna possível para aquele que crê, o milagre ele abre, o mar ele abre, o diabo ele cai por terra, a vitória chega, porque nós colocamos na presença de Deus o milagre tem que acontecer. Olha a fé desses homens. Aí quando Jesus ele usa aquele barco como um altar, Jesus fala para aqueles homens: olha, pega esse barco e vai para o alto mar. Porque Jesus, ele queria ter uma intimidade com aqueles discípulos fora daquela multidão. E lá no alto mar vocês lançam a rede. Sabe o que Simão disse para Jesus? Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando e nada apanhamos, mas se é sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Olha a confiança dele. Ele podia dizer: não vou lançar mais a rede. Ele já estava preparando as suas ferramentas para ir embora, já estava lavando as suas redes, mas ele, obedecendo a voz do Senhor, ele lançou a sua rede sobre o mar. E quando ele puxa novamente a sua rede, a Bíblia diz que a rede veio cheia de peixes, e os barcos chegaram a tentar
Senhor, nós entendemos que o milagre de Deus, dentro daquele barco, o barco ele representa o centro da vontade de Deus. Quando você entra no barco, como fez Pedro, diante da palavra de Jesus, ele estava obedecendo e estava entrando no centro da vontade de Deus. Quando nós entramos no centro da vontade de Deus, pode o inferno se levantar, pode a família ir contra você, pode todo mundo se levantar contra você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, ninguém vai impedir o teu milagre. Ninguém vai impedir o que Deus tem preparado para ti. Glória a Deus, aleluia. Deus, Descer do barco representa a pessoa que desiste. Os discípulos certa feita estavam dentro do barco, viu uma grande ventania, um grande vendaval que chegava a balançar o barco para lá e para cá. Eles queriam descer do barco. aleluia. Descer do barco se representa desistir, sair da direção de Deus, abandonar as promessas, os projetos que Deus colocou sobre a nossa vida. Então, se você está no barco, o barco está balançando para cá e está balançando para lá, tenha certeza que Jesus está contigo neste barco. Não é hora de desistir. Eu vou parar, eu vou descer do barco, eu vou desistir. Não é hora de olhar para a dificuldade. Nós estamos vivendo momentos difíceis que, se nós olhar para a luta, nós queremos parar. Se você olhar para o vendaval, você quer descer do barco. Descer do barco é abandonar a cruz. Descer do barco é abandonar Jesus, é abandonar a igreja onde nós servimos. E o Senhor não te escolheu, o Senhor não nos chamou para nós ser covarde, para nós descer no meio da luta, não. Jesus nos escolheu para sermos valentes. É na prova, é na luta, é na batalha, é no vendaval, é que nós vamos passar por cima, glorificando o nome daquele que nos escolheu e que nos chamou para a grande jornada. Se Pedro tivesse desistido, falou, não, eu vou lavar a rede e vou embora. Se ele tivesse desistido do seu projeto de ser pescador, ele não tinha tomado posse desse grande milagre. E tem mais. Pedro, Tiago e João ganharam uma grande promessa de Deus. Aleluia. Deus abençoou eles com essa grande pesca. Aleluia. Mas determinou, olha, a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixes. Vocês vão ser pescadores de homens, pescadores de almas. Então o projeto que Deus tinha na vida daqueles homens era muito maior que a prosperidade terrena. É por isso que nós mencionamos aqui, quando você recebe uma promessa de Deus espiritual, Deus ele cuida da tua vida terrestre. Deus não vai deixar você crescer. Quando Pedro, Tiago e João entenderam, tiveram um encontro, uma intimidade com Jesus, porque Jesus teve uma intimidade com aquele discípulo, dizendo, vai lá para o alto mar. É longe da multidão. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes Deus fala para você, olha, sai, vai lá para o teu quarto. Não é no meio da multidão, talvez não é no meio da tua família que Ele quer te abençoar. Muitas das vezes o Senhor quer fazer como fez Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão foi abençoado porque ele obedeceu, acreditou e teve fé de ir para um lugar que ele não conhecia. Olha que forte esse propósito de Deus. Quando Deus fala para você, levanta,
missão. Quando o Senhor fala para nós, levanta, toma uma atitude. É porque Ele tem um milagre preparado para você lá na frente. Não é para você perecer no meio da caminhada. Se Jesus falar, ouve a voz do Senhor, obedece, como fez esses homens que obedeceram a voz de Deus. Eu nunca vi escrito na Bíblia um homem ou uma mulher que ele desobedeceu, que ele não obedeceu a voz de Deus, que ele não foi aonde o Senhor mandou perecer. Não. Quando Deus lhe dá uma ordem, lança a rede. Ah, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. Mas lance sobre a minha palavra. Então Pedro entendeu: olha, eu não estou sozinho. Sobre a palavra eu vou lançar a minha rede. Sabe o que Deus fala para nós aqui nesta noite? Ei, sobre o nome de Jesus, lança a tua rede. O milagre é certo sobre a tua casa. Está precisando de uma porta aberta, está precisando de uma casa, está precisando de bens materiais. Mas primeiro lança a tua rede. O que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós estamos fazendo para Deus nos abençoar? Pedro ganhou uma grande missão. Olha, sabe o que ele fez? Levou aqueles peixes para sua venda. Eu acredito que ele teve um bom lucro, sustentar a tua família. Mas a partir daquele momento, ele se tornou um discípulo de Jesus. Aleluia. Começou a seguir Jesus. Deixou aquela atividade de pescador de peixes. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós deixamos aquela atividade que nós fazemos, que não agrada a Deus, e passamos a seguir Jesus. Nesta noite o Senhor não fala para você abandonar o teu emprego, não. Nesta noite o Senhor fala para você abandonar a tua família e morar dentro de uma igreja, não. Nesta noite o Senhor fala para você deixar aquilo que está impedindo você ter intimidade com Ele. O que está fazendo uma divisão que está apartando? O que está apartando nós de termos intimidade com Cristo? Na área espiritual. Muitas das vezes nós queremos receber, pedimos. E se Deus não me der, eu vou abandonar a igreja. Muitas das vezes as pessoas pensam desta forma. Mas Jesus, ele tem o prazer em nos abençoar quando nós se colocamos primeiramente na brecha e na presença do Senhor, no centro da tua vontade. Você está no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos no centro da vontade do Senhor para sermos abençoados? Olha o que os discípulos faziam. Eles já estavam lavando as redes. Eu acredito que eles iam voltar novamente, mas eles estavam lavando as suas redes. As redes representavam os seus talentos. As redes representavam as suas capacidades, as suas promessas, os seus projetos. Porque através daquele instrumento eles tinham projetos de voltar outro dia a pescar. Porque eles viviam na pesca. Então eles estavam lavando as suas redes. Eles estavam cuidando daquela capacidade que Deus tinha colocado nas suas mãos. Mas em nenhum momento eles estavam dispensando essas redes. Muitas das vezes nós lavamos nossas redes. Os talentos que Deus te entregou nas tuas mãos, os projetos que Deus tem sobre a tua vida, muitas das vezes você guarda a tua rede. Você lava a tua rede, ó. Eu vou lavar minha rede hoje, mas amanhã eu estou aqui de novo com a minha rede. Hoje eu não pesquei nada, mas amanhã eu vou pescar. Essa campanha que eu fiz, com 7 euros dessa campanha, eu não recebi o meu milagre, mas eu vou lavar minha rede e vou começar
glória. Quem crê, joga a tua mão para cima. Adora o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Se eles tivessem abandonado aquelas redes, o que eles estavam fazendo? Enterrando, devolvendo os seus projetos, entregando os seus projetos para o adversário. Mas quando eles guardavam as redes com o propósito de voltar novamente, em não desistir das promessas de Deus, em não desistir daquilo que Deus preparou para eles, eles tinham a plena certeza que eles iam voltar e iam ser abençoados pelo Senhor. O milagre de Deus é certo sobre a nossa vida. A partir do momento que nós colocar na mão do Senhor aquilo que nós não podemos fazer, a partir do momento que nós colocar na mão do Senhor as nossas ansiedades no altar de Deus, tenha certeza que o Senhor vai te abençoar. Muitas das vezes nós queremos desistir, queremos parar, queremos entregar nossa rede, nosso talento. Eu vou entregar tudo, eu vou parar, eu vou desistir. A luta está grande, a peleja está grande. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você venha ouvir a voz dele ao teu coração. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a falta do adversário, porque o adversário ele quer fazer você parar. O adversário está desesperado. Sabe por quê? Porque está acabando o tempo. O diabo está desesperado, querendo tirar o homem e a mulher da presença de Deus, porque o tempo está acabando. Mas bem-aventurado é aquele que tem dado ouvido à voz do Senhor. Bem-aventurado é aquele que tem dado ouvido à voz de Deus, aquele que não olha para a dificuldade, aquele que aprende na palavra de Deus todos os dias. Jamais temos que desistir, jamais temos que parar, olhar para a dificuldade, olhar para as afrontas do diabo, é para os fracos, é para aqueles que não têm comunhão com o Senhor, aquele que foi escolhido, aquele que foi chamado para ser vencedor. Ele passa por cima cantando o hino da vitória, ele passa pela prova dando glória a Deus. Ele pode até passar pelo fogo, mas ele não se queima. Ele pode até passar pelas águas, mas ele não se afunda. Por quê? Porque Jesus está contigo na caminhada. A luta está difícil. Os discípulos passaram a noite toda e estavam indo embora, estavam indo para casa. Mas Jesus ele chegou na hora certa. Jesus ele não se atrasa, ele não falha. Tem um ditado popular que a turma diz que Jesus tarda, mas não falha, é mentira. Jesus ele não tarda, ele não falha. Jesus ele chega na hora certa. Muitas das vezes você está lutando, você está na prova, na batalha. Tenha certeza, persevere, continue confiando no Senhor, acredita no milagre de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Continue buscando pela tua casa, pela tua família. Deus ele pode prosperar sim a tua casa. O tema desta campanha é prospera a minha casa. Deus ele tem prazer em prosperar a tua casa, sim. Mas primeiro ele quer prosperar a tua vida espiritual. A você entender, ter intimidade com Deus. A você entender que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas ele vai nos acrescentar. Aquilo que nós estiver precisando, o próprio Deus ele vai acrescentar sobre a nossa vida. Mas nos momentos que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas desistindo. Se Deus não me abençoar, eu vou parar, eu vou sair dessa igreja. Se Deus fizer
fizer, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É isso que nós temos que entender. Glória a Deus. Não temos que colocar Deus na parede, não. Aleluia, Se Jesus. Ele nos abençoar, levanta o seu nome dele. Se Ele não abençoar, da mesma forma Ele tem que ser louvado. Glória. Porque não é pelos bens materiais, não é pelas coisas terrenas que nós temos que adorar a Deus. Nós temos que adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Ele fizer, está feito. Se Ele não fizer, está feito do mesmo jeito. Porque nós temos que adorar pelo que Ele é. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui pensando, nossa, vou lá mais uma vez. Talvez você chegou aqui pensando em desistir, pensando em parar. Talvez você chegou aqui pensando em abandonar tudo. Mas sabe o que Jesus fala para você hoje, hein? Lava a tua rede Aleluia. e torna lá o mar alto e lança ela novamente, como fez aqueles discípulos. E o milagre pode acontecer a qualquer momento, mas é preciso nós crer, confiar, acreditar no poder da palavra de Deus. Porque quando o Senhor manda, nós obedece. Aleluia. E a vitória acontece. Mas quando nós não queremos obedecer, sabe o que nós faz? Nós fazemos como Jonas. Jonas, levanta, vai lá à cidade de Nínive e prega a minha palavra. Tem muitas almas perecendo. Mas sabe o que Jonas faz? Ele levanta, mas não obedece à voz de Deus. Ele pega o navio, vai lá para Tarsis, vai lá para uma cidade bela, olhar o movimento, fugir da presença de Deus, escapar do teu compromisso. Aí o que acontece com Jonas? Foi atormentado dentro daquele navio, caiu dentro do ventre de um peixe muito grande e foi vomitado lá na praia da cidade chamada Nínive. Jonas desobedeceu a voz de Deus. Não foi aonde Deus tinha mandado ele ir, mas Deus levou ele lá. Fez o peixe devolver ele lá dentro da cidade. Que nós entendemos esta palavra, que não adianta fugir da presença de Deus. Deus, Ele vai te pegar onde você estiver. Ah, eu não sou capaz, eu não sei falar. O profeta Jeremias disse: eu não sei falar, Senhor, manda o fulano de tal. Mas Jesus, Deus falou assim: olha, a missão é para você, então eu vou colocar as palavras na tua boca. As almas que era para Nínive não era para outros profetas, não, era para Jonas. Então se é para nós, se é para você, que Deus te deu a ordem, levanta e vai fazer aquilo que Ele te ordenar. Porque a partir do momento que você entrar no centro da vontade de Deus, o milagre, a vitória que você busca, a salvação dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família, vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir as tuas promessas. Quem crê assim diz amém, Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.